Olá, hoje nós vamos continuar e terminar o assunto rescisão do contrato de trabalho, tratando das hipóteses de rescisão indireta. O que é isso? É quando o empregado pede demissão por culpa do empregador. Isso significa que não é uma demissão simples, mas sim gerada em face de uma atitude ilegal praticada pelo empregador. O empregado, para pedir a rescisão indireta, ele deve, assim como o empregador, quando aplica a justa causa, ser imediato na punição. Então, o empregado não pode deixar passar muito tempo, porque senão vai configurar também, nessa hipótese, o perdão tácito. O que é o perdão tácito? Aquele perdão em que, embora não tenha sido expressamente dito, eu te perdoo, né? Ele ocorre por quê? Porque a relação de emprego, ela continua independentemente daquela atitude praticada pelo empregador e que, em tese, geraria uma ruptura do contrato por justa causa do empregado. Então, o empregado, ele vai pedir demissão porque o empregador pisou na bola por algum motivo. E ele deve ser imediato também nessa rescisão indireta. Bom, na prática, como é que ele faz isso? Ele faz um comunicado por escrito ou manda uma carta com a R, avisando que, em virtude daquela prática, ele descreve a prática que o empregador fez, que gerou esse pedido, ele vai escrever que, em virtude dessa prática, ele não mais retorna ao trabalho. Existem duas possibilidades de justas causas do empregador, e eu vou falar isso daqui a pouco, em que o empregado ele pode pedir a demissão e continuar trabalhando, que não vai implicar no perdão tácito. Isso significa que, nas outras, ele tem que romper o contrato no momento da ocorrência do ato e tem que, de imediato, comunicar ao empregador. Ou seja, o contrato de trabalho tem que ser rompido logo após a prática do ato. Tá ok? Então, vamos ver aqui nos slides agora quais são as hipóteses. Tudo certo? Então, primeira coisa que eu coloquei, como sempre, né? Que a rescisão indireta ela ocorre quando o empregador viola as suas obrigações legais e contratuais em relação ao empregado, dando a este o direito de rescindir o contrato por justa causa do empregador. Nessa hipótese, como está aqui, a imediatidade também deve ser observada sob pena de configurar o chamado perdão tácito. Os motivos que ensejam a justa causa do empregador estão previstos no artigo 483 da CLT. Vamos vê-los agora um a um de forma muito rápida. Primeiro, exigir do empregado serviços superiores às suas forças, defesos por lei, ou seja, proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Ou seja, aqueles que o empregado não foi contratado, estão alheios ao contrato. Primeira hipótese, exigir do empregado serviços superiores às suas forças. O empregado foi contratado para carregar dentro do possível, né? Para trabalhar com transporte de móveis, por exemplo. A lei delimita o peso que ele pode usar. Ele tem uma condição física que permite que carregue até um determinado peso, mas exigem que ele faça mais. Ele vai além, superior às suas forças. Ele, não aguentando, pode rescindir o contrato. Defeso por lei. Vou dar um exemplo até que vai parecer idiota, mas que é um exemplo que ocorre. Exigir do trabalho e serviço defeso em lei, proibido por lei, é eu contratar alguém, por exemplo, para vender maconha. Então, eu registro a carteira como vendedor de maconha, pago R$500 por mês e a função dele é vender maconha. Isso é um serviço proibido por lei, não é nem reconhecido, é absurdo, isso não existe. Ou, vamos pensar, um serviço defeso por lei para o menor trabalhar em ambiente insalubre, é vedado, é proibido. Então, eu não posso exigir que o menor trabalhe em ambiente insalubre. Se eu exigir isso, ele pode rescindir o contrato por justa causa. Contrários aos bons costumes. Aqui é estranho, né? Mas o que pode ser contrário ao bom costume? Exigir que o empregado que trabalha em circo faça propaganda no meio da rua com o seio de fora, sei lá. Tá? Então, qualquer coisa que não for de bom senso, né? Ou alheios ao contrato. Contratei um empregado para lavar chão e mando ele limpar vidro. Volto a dizer aqui, nesse último exemplo, se o empregado era contratado para lavar chão e eu mando ele lavar vidro, e ele há 1 ano limpa chão e lava vidro, lavar o vidro já fez parte do seu contrato de trabalho, ainda que tacitamente. Ele aceitou essa condição por 1 ano.
Ele não vai querer, depois de um ano, reclamar que estava lavando vidro e não tinha sido contratado para isso. Porque aí já configurou perdão tácito, tá ok? Outra alternativa aqui. Tratar um empregado com rigor excessivo. Aquele empregador que realmente pega no pé, não tem bom senso, ele vai além dos limites de tolerância, e aí até faz isso para pedir ou tentar forçar o empregado a pedir uma demissão. Isso aqui, o empregado pode dar a volta e antes que sobre para ele perca a paciência, ele pode entrar com uma rescisão indireta e falar que está sendo tratado com rigor excessivo. Claro que ele vai ter que ter testemunha para provar isso, né? Submeter o empregado a perigo manifesto de mal considerável. Um exemplo típico é uma empregada, por exemplo, de um laboratório de análises clínicas que trabalha sem luva, né? Está expondo ela a adquirir, sem dúvida nenhuma, uma doença aí. Deixar de cumprir as obrigações do contrato de trabalho. Aqui que o bicho pega e que é um tipo de rescisão do contrato mais usual. Quando o empregador não cumpre com o contrato de trabalho. O que é isso? Ele não paga salário no dia certo, ele não deposita fundo de garantia, ele não concede férias, ele não paga 13º. Tudo aquilo que estiver fora da sua obrigação contratual. Existem juízes, na prática, que quando o empregado alega ausência de depósito de fundo de garantia, não reconhecem a rescisão indireta, porque entendem que o empregado não teve prejuízo ainda. Afinal de contas, ele ainda não foi sacar o fundo. E quando ele for sacar, o empregador pode ter recolhido. Então, existem juízes que não, que dão a rescisão indireta por questão da ausência de recolhimento do fundo. Mas essa é a rescisão indireta mais usual, quando o empregador deixa de cumprir as suas obrigações do contrato. Vamos ver outra aqui. Aqui a mesma justa causa que se aplicava para o empregado, se aplica para o empregador. Então, veja só, praticar contra o empregado ou pessoas de sua família ato lesivo à honra e boa fama. Vejam que aqui não fala dentro do ambiente de trabalho. Isso quer dizer que o empregador deve respeitar o empregado, assim como o empregado deve respeitar o empregador, também fora do ambiente de trabalho. Tá certo? E não só o empregador como a sua família, e não só o empregado como a sua família. Então, não tem como praticar ato lesivo ou boa honra, assim como ofensas físicas, e nós já vamos ver, fora do ambiente de trabalho. O respeito deve existir tanto dentro da relação de emprego, lá no ambiente de trabalho, quanto fora, em virtude da relação. Então, ofender fisicamente o empregado ou pessoas de sua família, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. A mesma coisa que é da justa causa do empregado. O empregador também não pode ofender o empregado fisicamente. Não pode bater no empregado ou em qualquer pessoa da sua família, salvo em caso de legítima defesa. Bom, e se acontece do empregado perder a cabeça, bater no patrão e o patrão reagir e bater no empregado? Aí, o que vai acontecer? É o exemplo típico da culpa recíproca. Um erro não justifica o outro. Se o patrão tivesse apanhado e ficado quieto, a justa causa ia ser só do empregado. Mas a partir do momento que ele revida, resta configurado o quê? A culpa recíproca. Então, não vai ter certo e não vai ter errado. A rescisão do contrato vai se dar da mesma forma e todas as verbas daí oriundas vão ser devidas pela metade. Metade de aviso prévio, metade de multa de fundo de garantia, porque aí há uma culpa de ambas as partes. Outra possibilidade de justa causa, quando o empregador reduz de forma unilateral o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a remuneração. Nós já vimos em outras aulas que o trabalhador ele pode receber por peça ou tarefa. O que acontece? Se o empregador reduz, né, a quantidade que ele deve produzir, determinando produza menos, isso, sem dúvida nenhuma, vai espelhar na remuneração dele. Produzir menos significa receber menos. E se essa redução for unilateral e significativa, ela não é possível. Isso quer dizer que se ela não é significativa, é possível? Bom, aí a análise é individual de cada caso, critério subjetivo do juiz. Vale o bom senso. Por quê? Porque nós temos aí o risco da atividade econômica que o empregador é quem assume. Então, muitas vezes ele pede para diminuir a produção porque realmente ele está entrando numa crise. Está com muito produto em estoque e não tem vazão. Então, aí se justifica uma redução. De qualquer forma, essa redução teria que ser bilateral. O ideal seria que fosse com aval do sindicato, porque qualquer alteração unilateral
prejudicial ao empregado, ela é nula de pleno direito, porque o empregado é hipossuficiente e, vocês sabem, é protegido na relação de emprego. Aqui eu coloquei que as hipóteses das alíneas D, que é quando o empregado deixa de cumprir as obrigações do contrato, e a hipótese da linha G, que é quando o empregador reduz unilateralmente o trabalho por peça ou tarefa, nessas duas hipóteses, o empregado pode pleitear a rescisão indireta e continuar trabalhando. Só nessas duas hipóteses. Nas outras todas que eu havia elencado com vocês, lesão à honra e boa fama, ofensa física, o empregado tem que de imediato romper o contrato. Não pode continuar trabalhando. Vamos ver essa questão então. Solange, empregada na empresa WSA Limitada, trouxe seu animal de estimação, uma pequena iguana, no ambiente de trabalho, contrariando o regulamento interno da empresa, que proíbe expressamente a entrada de animais no interior do estabelecimento empregador. Devidamente advertida, Solange trouxe novamente sua pequena iguana para o ambiente de trabalho. Diante de sua reincidência, Solange foi dispensada por justa causa, tendo em vista a prática do ato de indisciplina? Sim, indisciplina. Por quê? Indisciplina é o descumprimento de ordens gerais, e isso é um regulamento da empresa. Diferente da insubordinação, que é um descumprimento de ordem específica, dirigida pessoalmente para a pessoa. Tá ok? Então, ela descumpriu uma regra geral imposta a todos os empregados da empresa. É a letra A, mas vamos ver as outras. Desídia não é, porque desídia é aquele empregado que faz corpo mole e tal. Insubordinação restrita, aqui se repetiu, não sei porquê, mas insubordinação restrita nem existe. Não sei nem o que é isso. E incontinência de conduta também não é, porque incontinência de conduta é aquilo que eu falei para vocês ligada à moral sexual, tá certo? Então a resposta certa é a A. É isso aí. E aí a gente acaba de ver as espécies de rescisão do contrato de trabalho. Esse assunto se esgotou e a gente se encontra na próxima aula para começar um novo tema. Até mais, um grande abraço.